orar? Senhor, nós te louvamos pela tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos a bênção do Senhor sobre essa aula. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, abençoando as nossas vidas, nossas famílias, para que tenhamos paz dentro de casa, e em especial nesse final de ano, que a tua palavra ocupe o lugar das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Apocalipse 19. Vai chegar no 23 hoje. Hoje nós chegamos no 23. 23, não vai falar 23. Apocalipse 23, se prepara. Gente, Apocalipse, como eu falei, ele é um livro que mostra a vitória da igreja, mostra a vitória do Cordeiro, mostra a grandiosidade de Deus. Ele não é mais um livro onde nós estamos ali, como nós estamos hoje, perdoando, aceitando, sofrendo, onde, por exemplo, se vier alguém tirar a nossa capa, dá para ele também a túnica. Se alguém bater na sua cara do lado direito, oferece a outra face. Apocalipse não tem mais esse negócio. Apocalipse não é um livro onde se mostra a misericórdia de Deus, não. Apocalipse mostra a justiça de Deus, mostra a vitória. O tempo da graça, o tempo da dispensação da graça, ele se encerra na grande tribulação. Então, ou seja, aqueles que entraram na arca, beleza, mas depois que a arca fechou e veio o dilúvio, aí não tem mais jeito. E essas pessoas, como eu tenho dito, elas já estão debaixo da ira de Deus. Tanto é que os últimos cálices que a gente vimos são os 7 cálices da ira de Deus. E essa ira está sendo derramada sobre os homens. Deus não ama essas pessoas. Vocês estão entendendo? Ah, Deus é amor. Deus é amor, sim. Deus amou essas pessoas de tal forma que Ele deu o seu único filho para que ele se tornasse primogênito, para que através de Jesus todos pudessem ter acesso a Ele. Agora, essas pessoas que estão debaixo da ira de Deus são aquelas que rejeitaram o Filho. Elas não aceitaram o Filho. Ou seja, Deus deu o melhor que Ele tinha, e as pessoas rejeitaram e trocaram Jesus por 30 moedas de prata, e preferiram Barrabás do que o Filho de Deus. Agora, quando vier o Senhor, o que Ele vai fazer com esses lavradores maus? Então, ou seja, Apocalipse é um livro que mostra a justiça perfeita de Deus. Não é um livro ruim, é um livro glorioso, é um livro onde mostra a soberania de Deus. Amém? E nós terminamos, olha só, o 18, 30 e 23. 23, só para a gente ler na sequência. Ó. Falando da ruína de Babilônia, né? Também jamais em ti, falando da Babilônia, né? Brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela, olha o 24, e nela se achou o quê? Sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, ou seja, esse é o ambiente da Babilônia. Como eu falei, a Babilônia ela é um poder político e religioso anticristo, que se expressa através de uma rejeição a Cristo. Aquela grande meretriz, ela representa mais o poder religioso anticristo, que destrói as pessoas, que mostra, que leva as pessoas para um mau caminho, afasta elas da presença de Deus. Ok? E aí o 19 ele encerra, o 18 ele se encerra falando justamente do sangue dos profetas e daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. E ali acabou. Babilônia foi destruída, a meretriz foi destruída, e tudo ali chegou no ponto-chave, as 7 taças já foram derramadas, e agora nós entramos no 19. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Sempre foi.
Mas o que acontece aqui nesse momento? Há uma manifestação dessa soberania. Quem aqui sofre aí alguma coisa? Quem está sofrendo? Algum sofrimento, alguém te perseguindo, alguma coisa ruim? Nós não estamos assim, todo mundo aqui tem um sofrimento, sofrendo com alguma coisa, não tem? Está sofrendo com alguma coisa. Aí nós ainda temos sofrimento para sofrer aqui nessa vida, não tem? É uma coisa que está certo. Agora, nesse momento aqui, não. E nós, muito embora nós damos glórias a Deus hoje, aleluia, e muita honra e glória a Deus, mas de vez em quando a gente está meio aborrecido, não está? Está assim, aquela coisa assim, né? Cadê Deus? Né? Onde está Deus? Né? A gente vê o ímpio prosperando, não vê o ímpio se dando bem e a gente servindo a Deus se dando mal. Não é verdade? Então, ou seja, é uma situação que é pertinente a esse tempo. Mas aqui, muito embora Deus está reinando hoje de forma absoluta, de forma clara, Ele está no controle de todas as coisas, muitas vezes a nossa forma de pensar e a nossa forma de enxergar não vê essa clareza toda. Não é verdade? A gente tem que fazer um esforço de fé para entender que Deus está no controle. Porque se a gente deixar pelos nossos próprios pensamentos e não se esforçar em Deus, a gente sucumbe a uma tristeza profunda que vai nos levar para longe dos caminhos de Deus. Então, ou seja, e aqui há uma declaração aberta, concreta, sem qualquer tipo de névoa, sem qualquer exercício de fé. As coisas estão claras, estão perfeitas. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Essa prostituição, como eu falei, ela não é só sexual, mas ela é mais espiritual. Porque aqueles que se voltam a ídolos, que abandonam a Deus, são tidos como adúlteros, né? Ou seja, que fizeram uma traição quase que conjugal. Por isso que a Bíblia compara muito a questão de idolatria com prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, versículo 5, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Versículo 6, então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, nós vamos estar lá, hein? E nós estamos aqui, certo? Nós vamos estar, isso aqui é uma coisa que vai acontecer, e eu vou estar lá. Eu vou estar falando isso aqui, Esse dia lá, eu vou estar lá, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Se você não estiver lá falando isso aqui, rapaz, dançou. Não tem mais uma outra chance a partir dessa vez. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Eu vou estar lá vestido desse jeito. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para o adorá-lo. Se prostrou diante do anjo. Ele, porém, o anjo, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Tem aquele primeiro cavaleiro branco, não confunda aquele cavaleiro branco com esse daqui. Aquele primeiro cavaleiro branco, ele é o anticristo, uma falsa paz. Esse aqui é Jesus que vem assentado sobre ele. Aquele primeiro lá não é Jesus, ok? Tem 2 cavalos brancos aí que vem. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Lembra lá no começo de Apocalipse que apresenta ele como os olhos como chama de fogo? É o mesmo cavaleiro. Na sua cabeça há muitos diademas
tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Esse aqui é o Verbo. Jesus, ele se funde a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra. Por isso que ele fala: quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Quem não come dessa carne não tem parte comigo. Efésios fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só. Jesus, ele é a plena expressão de Deus para nós. Ele é o perfeito Deus e o perfeito homem que veio para nos resgatar, para nos comprar de volta para Deus. Por isso que ele está aqui com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele está com um manto vermelho, ok? Em cima de um cavalo branco. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha só, ele manchado de vermelho, sangue, e esse exército branco e limpinho. É forte isso daí? Ele é o comandante. Ele comprou esse exército para Deus. Ele derramou o seu sangue para que esse exército pudesse vestir vestes brancas. Sai da sua boca uma espada afiada, mesma espada lá de Apocalipse, no começo de Apocalipse, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Quando fala de uma espada saindo da boca, o que você entende? Hã? Poder. Qual que é a armadura de Deus? O que é a espada? Palavra. E de Jesus, a espada sai da onde? Da boca. Ou seja, a palavra, ela derruba as nações. Ela corta. Por isso que Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é uma espada, ela é forte. Aí você vê Jesus na boca dele uma espada, a pura palavra que vem para arrebentar. É forte? É legal. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, o que quer dizer pessoalmente? Que ele mesmo, Jesus, pisa o lagar do vinho. Olha só, o próprio Jesus vai pisar no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem estava aqui a aula passada? Eu expliquei o que é lagar. O que é lagar? Quando você vai fazer o vinho no método antigo, você pega um tonel ou uma caixa grande, né? Lá em São Paulo a gente fazia vinho, aí a gente tinha uma caixa d'água de 1000 litros. Aí a gente jogava as uvas tudo lá dentro, enchia de uva, e depois entrava lá e ficava pisando. Passava a tarde lá pisando até que todas as uvas tivessem sido bem esmagadas. Então, ou seja, para quem conhece como é feito o vinho, para quem sabe dessa atividade, você imagina você pisando uma uva e aquilo ali é só espremendo. Cada vez que você pisa, o trem esmigalha e sai suco de uva. E vai e pisa. Enquanto todas as uvas não estiverem completamente esmagadas, você não para de pisar. E aí, para quem entende essa parte, são homens que estão sendo jogados nesse lagar. E o próprio Senhor Jesus está pisando essas pessoas. Essa é a realidade. Jesus não está com dó dessas pessoas. Ele mesmo está cumprindo o furor da ira de Deus. Lá em Isaías 53, a palavra de Deus fala que Deus se agradou de moer a Jesus. Ou seja, Deus matou Jesus no nosso lugar. A ira de Deus caiu sobre Cristo para que nós pudéssemos ser livres dessa parte, dessa ira. Agora as pessoas
rejeitaram o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus que está em Cristo, agora o próprio Cristo vai esmigalhar essas pessoas no lagar da ira, no furor de Deus. Isso é real, gente. Nós não estamos falando de algo que não vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Isso é real. Pessoas que nós amamos hoje vai estar aqui sendo esmigalhadas por Cristo. Não é forte isso aí? Isso é real, gente. Nós andamos por fé. Nós não estamos numa sala de aula motivacional para falar de coisas bonitas, como as coisas são floridas por aí. Olha as praças como estão lindas, olha as cachoeiras. Não estamos falando isso, não. Nós estamos falando que a coisa vai pegar e vai ser complicado. Quem não estiver preparado, lançou Zé Fini da Vermont, né? 16. Tem no seu manto e na sua coxa, não é tatuagem. Aí, o Jesus está em tatuagem. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito no manto e na coxa de Jesus. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis. Olha lá, está escrito isso aí? Vinde, na sua Bíblia. Vai comer carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a grande peleja, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, que surgiu lá em Apocalipse 13, foi aprisionada e com ela o falso profeta. O falso profeta é a segunda besta. O falso profeta fala da falsa religião, que ele é uma imitação maligna do Espírito Santo. Lembra que eu falei? O dragão é uma imitação maligna de Deus. A primeira besta que surge, que é o anticristo, que recebeu a ferida mortal, que sobreviveu, ela é uma imitação maligna de Jesus. E a segunda besta, que é o falso profeta, ela é uma imitação maligna do Espírito Santo, porque esse falso profeta faz com que as pessoas adorem a primeira besta, semelhante como uma imitação do que o Espírito Santo de Deus faz com que a gente adore a Jesus. Entenderam? A trindade satânica e a nossa trindade que está em Cristo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Interessante, né? Mas, aqui dançou, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que é aquela segunda besta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Nesse momento aqui, tinha até uma fitinha vermelha lá na frente do lago que arde com fogo e enxofre. Aí anunciaram hoje, inauguração do lago que arde com fogo e enxofre. Aí alguém foi lá, cortou a fitinha, pronto, desde que falsos profetas, são os primeiros, pode entrar, fica à vontade, estão eternamente aí. Quando a gente fala inferno, nós estamos falando do lugar dos mortos não salvos. Esse lago que arde com fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte, é um lugar que está vazio hoje. Os primeiros habitantes a serem lançados ali dentro é a besta e o falso profeta, que vai acontecer só no final da grande tribulação. Ok? Beleza? Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ok? Agora, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram. Nesse momento, quem é que foi morto? Todos os adoradores da besta. E aqui ainda sobra uma turma sobre a terra, que é a turma que vai entrar no milênio. Entre eles, nós entendemos os judeus, que os judeus foram protegidos dessa situação, desse ambiente. A igreja foi arrebatada.
entendendo? Então, Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. O dragão não foi para o lado que arde com fogo de enxofre. Só mandou a besta, o falso profeta, e o diabo ficou ainda reservado para alguma coisa. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 4 do 20. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Gente, por isso que eu sou quase mesotribulacionista. Certo? Você não trouxe o pincel. Mas lembra que eu falei que nós temos de Adão até Abraão tem 2000 anos, de Abraão até Jesus tem 2000 anos, de Jesus até agora tem mais do que? 2000 anos. Quantos milênios dá? 6 milênios, certo? 6 milênios. Um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Então quantos dias já passaram? Nós estamos no finalzinho do 6º dia, certo? O 7º dia é o dia do quê? Descanso. Então o 7º milênio é o dia do descanso. Entre esse 6º dia, entre o finalzinho do 6º dia e o comecinho do 7º dia, nós temos um período de 7 anos, onde os 3 primeiros anos e meio vai ser um reino de paz, onde o anticristo vai dominar a terra. Alguns entendem que nesse comecinho a igreja vai ser arrebatada. Nós aqui na IBN entendemos que a igreja é arrebatada antes dos 7 anos, certo? Eu também gosto de acreditar nisso. E volta com Cristo para implantar o reino milenar no final dos 7 anos. Então nós estamos lá na boda do Cordeiro, e aqui embaixo a turma está sofrendo a ira de Deus. Ok? Entenderam isso aí? A grande tribulação é o período de 7 anos. 3 anos e meio de aparente paz. Israel vai fazer uma aliança com essa primeira besta, com o anticristo. Depois dos 3 primeiros anos vai ver que foi enganado, porque esse falso profeta vai surgir e vai querer que as pessoas adorem a essa primeira besta. Israel não vai querer. E aí vai ter que ser protegido para que a besta não mate o povo de Israel, e vai implantar esse governo do anticristo. Aí depois dos outros 3 anos e meio, no finalzinho, é onde que se derrama todas essas pragas aí. Legal isso aí? Ok? Então, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. E aí, por que eu acho que às vezes eu sou meio meso-tribulacionista? Por causa disso aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. E nós entendemos que só tem 2 ressurreições. A ressurreição dos mortos, que vai ocorrer junto com o arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, se eu não me engano, fala que quanto aos que dormem, não quero que sejais ignorantes, porque primeiro eles vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Então essa é a primeira ressurreição, e a primeira ressurreição está aqui mencionando aqueles que não adoraram a besta. Então dá para quase a gente participar desses 3 primeiros anos e meio, por causa da marca da besta que vai surgir nesse período, e a hora que surgir esse período nós vamos ser arrebatados. Ok? Mas se o arrebatamento for antes, eu vou. Se for no meio, eu vou. Se for depois, eu vou também. Então, assim, segundo esse pensamento aí, o arrebatamento acontece no Apocalipse 20? Pois é, porque aqui é a primeira ressurreição, e Paulo fala lá em Tessalonicenses 4
que primeiro os que dormem vão ressuscitar primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles. Então, os adventistas de base. Hã? Os adventistas de base. Não entendi. Os adventistas de base, né? Os amilenistas, eles acreditam que nós já estamos no milênio. A milenista é que não entende o milênio como esses 1000 anos. Pois é, igual os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos dessa primeira ressurreição. Os restantes, quem que é os restantes? A turma que morreu sem Cristo. Mas não diz que é a primeira ressurreição? Sim. A primeira ressurreição é a dos santos, dos salvos. Olha lá, vamos lá, ó o 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Entendeu? Quem vai na primeira ressurreição? Quem vai na segunda? Olha lá, 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, ou seja, uma batalha contra Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Terceiro habitante. Falso profeta, e a besta já está lá há 1000 anos lá. Aí de repente, quem que chega? Satanás. E aí, demorou, hein? 1000 anos, hein? Rapaz, você não sabe como é que o trem tá bom aqui. Quente. É um fogo. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Estava lá preso, né? Ficou preso 1000 anos, né? Tá de boa lá, né? Mas aqui estava aqui, ó. Besta, falso profeta. Não é besta. É falso profeta. Estava lá, só. Gente, isso é real. Isso vai acontecer. Hoje Satanás está solto. Os demônios estão soltos. Eles ainda não estão nesse momento aprisionados. Ok? Aí o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Agora é os mortos. Beleza? Agora está em condenação. E os mortos. Nós não somos os mortos, nós somos os vivos. Nós já tivemos parte nessa primeira ressurreição. Agora aparecem os mortos lá. Certo? E também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? O que se abriu aí? No plural, certo? Livros. Foi aberto os livros, trouxeram aquele monte de livros. Pode trazer todos os livros. Traz tudo aí, traz a biblioteca lá então. Cadê? Então se abriram livros, ainda outro livro, singular. O livro do quê? Da vida. Trouxeram todo aquele monte de livro, tá tudo aí. Ó, pilha tudo aí. Agora trouxeram o livro da vida e botaram ali. Lugar de honra. Livro da vida. Tá. Pilha de livro e o livro da vida. E o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito aonde? Nos livros. Quem é que foi julgado segundo se encontrava nos livros? Os mortos. Ok? Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O mar, todo mundo morreu aí no mar, vem para cá. Todo mundo morreu na terra, vem para cá. Todo mundo morreu, pode aparecer, vem todos mortos aí. E quem foi cremado? Vai juntar os átomos ali e tal, a árvore vai destruir, porque a árvore.
Agora estão lançando a moda aí de enterrar a pessoa e plantar uma árvore em cima para a árvore comer a pessoa. Umas cápsulas aí. Pois é, planta lá uma manga, né? Aí a turma vai comer lá o resto do voluntário. Ele prefere comer resto de minhoca do que esse peito. Né? Hoje nós comemos legumes, né? Vamos lá. O 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha que interessante. Besta, falso profeta estão lá. Aí depois vai Satanás. Quem que é o quarto habitante? A morte. Não é aquela morte que a gente brinca com ela, aquela morte com a foice na mão, né? Essa morte não, mas a morte ela é um substantivo real. Ela é um substantivo, ela existe, a morte. Qual que é o último inimigo a ser vencido? A morte. Interessante, né? A morte, esse substantivo foi lançado. Ele é o quarto habitante do lago que arde com fogo e enxofre. Por isso que a palavra de Deus fala que não há mais morte. Não dá para considerar a morte como uma pessoa, né? Não tem nada na Bíblia que fala que a morte é um anjo que sai ceifando as pessoas. Muito embora lá no Egito, né, nós vemos a figura de um anjo lá, né, e o anjo da morte vai passar se não tiver. Entrou em todas as casas que tinham o sinal do cordeiro lá, né, na justiça. Okay? Mas não dá para entender, que essa morte aqui é um ser vivente. Seja ele anjo, qualquer coisa, um elefante, sabe? Beleza? Mas não importa. Nós vamos ver. Quando chegar lá, você pergunta se vem lá. Eu quero ver a morte ser lançada. Vê a morte aqui. Vai que ela puxa ele, Aí, vai. Depois, quem que foi lançado lá? Quem que é o quinto habitante? O que é esse inferno? É o lugar dos mortos não salvos. Lembra daquela parábola do rico e do Lázaro que nós já estudamos aqui? Que tem o Lázaro foi para o paraíso e o rico foi para o lugar de tormentos. Lembra de Lucas? Quando Jesus conta não é uma parábola, conta uma história. Havia um certo homem chamado Lázaro e ele morreu e foi para o paraíso. Tinha o rico também, morreu. E o rico estava em tormento e falou: Pai Abraão, quem já ouviu essa história aí? Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo de água para não refrescar a língua e tal. E aí começa a conversar lá com Abraão, querendo que Abraão manda alguém lá para avisar os parentes dele, etc, etc. Certo? Esse lugar onde estava o rico, no lugar de tormento, é o inferno, que é o quinto habitante que vai ser lançado. Só que ele vai ser lançado vazio. Por quê? Porque os mortos estão aqui, diante de Deus. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo, que é a turma do sexto habitante. Aí vai todo mundo que não foi achado no livro. Eles foram julgados segundo os livros, esses mortos, um por um. Imagina um tanto de gente. Vai ser aquela fila enorme. Nós vamos estar lá. Vai ser, ó. Isso aqui é Cinemax. Cinemax do céu. A poltrona vai até tremer lá. Será que vai ser rápido? Vai ser rápido? Não sei, nós temos uma eternidade toda lá no céu para ficar lá. Não vai ter mais tempo, né? Ah, eu não sei se vai ter pipoca. Entediado você não vai ficar. Acho que entediado não vai, né? Rapaz, aquele lá é meu vizinho, rapaz, o que ele fez hoje? Ele sabia o que ele fez. Fiquei cano. Tudo real, história real. Gente, nós vamos estar lá. De que lado que você vai estar? Gente, não pode brincar com a salvação. Perdão é uma marca dos salvos. Guarda isso. Nós temos um sofrimento para sofrer. Perdão é uma marca do salvo. Aceitar o perdão de Cristo é uma marca daquele que é salvo. Uma pessoa que não pratica o perdão não é salva. Tem dificuldade com a sua salvação. Entendeu? Nós não estamos num clube social aqui. Eu estou falando isso aí. Beleza?
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, dançou Nevermore Zefiri, foi lançado para dentro do lago de fogo. 21. Esse 15 aí, quem está nesse juízo é só quem não estava, esse juízo não é o juízo final para mim de condenação? Sim. Mas aquilo que ele disse, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, mas... Porque o que acontece? Tudo bem, você foi julgado lá. O livro da vida está aqui aberto. Foi aberto. Aí a pessoa foi julgada segundo estava escrito o quê? Nos livros. Beleza. Mas o livro da vida foi aberto como uma prova cabal de que o nome daquela pessoa não está escrito ali. É um julgamento perfeito. Porque mesmo alegando toda a situação que está nos livros, nós também tivemos uma história triste no passado. Nós tivemos também nossos pecados sendo perdoados. Nós tivemos uma história, nós atiramos pedra no gato. Certo? Só que o nosso nome está escrito no livro da Bíblia. E o deles não está escrito no livro da Bíblia. Então, ou seja, não importa se você é da IBM Cristo Rei, o que importa é se seu nome está escrito no livro da Bíblia. Entendeu? Isso é a coisa mais importante. E eu não sei se o seu nome está escrito no livro da vida. Você é que tem que saber. Eu não posso falar que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa revelação. Eu não sei se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se você é um lobo em pele de cordeiro. Se você está aqui disfarçado de crente. Está entendendo? Mas se você passa por todo o crivo da palavra de Deus, olha o tanto de pancada que nós já demos aqui, né? Se você sobreviveu até agora, você tem eu, por exemplo, diria que você tem uma boa possibilidade de estar com o seu nome escrito no livro da vida, mas só você sabe. Entendeu? Coisa séria. Estamos falando de vida e de morte. Céu, inferno. Ok? 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, versículo 3 do 21. Então ouvi grande voz vinda dos tronos, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Por quê? Porque a morte já está lá no lado do fogo e enxofre. Já não haverá luto, porque não tem mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, já foi tudo para o lado do fogo. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem falou isso? Jesus. Pede-me, eu te darei água viva. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. 7. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem outro versículo parecido com isso. Hã? Tem outro versículo parecido com isso. Lá no 22 tem um outro que vai falar isso aí. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Deve ser bonito esse negócio, né? Pensa uma cidade com um formato de pedra preciosa. Não dá nem para a gente imaginar, os nossos olhos, a nossa imaginação não consegue contemplar isso aqui. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e
junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ó, alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre as portas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Legal? 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. 4 lados. Lembra do 4 ser plenitude? Na batalha lá de Gog e Magog, vai para os 4 cantos da terra. 4 fala de plenitude. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que legal. Sobre as portas tem o quê? 12 nomes. De nome de quem? Das tribos de Israel. Agora, o fundamento da cidade tem 12 nomes, que são os nomes dos 12 apóstolos. Nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. A fé hoje, ela é baseada na doutrina dos apóstolos. E aí, quem que vai estar lá? Matias ou Paulo? Você sabe quem que é Matias? Quando Jesus foi arrebatado aos céus, Pedrão lá tomou uma iniciativa lá. Chegou lá, gente, o negócio é o seguinte, o Judas se escafudeu aqui, morreu, dançou, já recebeu o prêmio lá que era cabido. Só que agora nós ficamos em 11, precisamos de 12. Aí o Pedrão chegou lá, vamos sortear aqui. Apresentaram lá Matias, esqueci o nome do outro. Apresentou 2 lá que tinham participado com eles dos 3 anos do ministério de Jesus. E aí lançaram sorte, a sorte caiu para Matias e ele foi contado no meio dos 12. Só que depois disso veio o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e depois disso apareceu Paulo. Chegou o Paulão lá e mandou bem aqui na palavra, porque a maior parte do Antigo Testamento foi escrito por Paulo. Novo. Hã? Novo. Novo? Eu falei novo não? Antigo. Antigo? Mas vocês têm que escutar melhor. Não é? Então ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Quem que vai estar lá? Matias ou Paulo? Qual que é o nome que vai estar nesse? É só 12. Vai ser uma surpresa, não é? Eu vou estar lá para saber. Então, e aí, quem que são os 24 anciões? Estão desde o começo de Apocalipse. Quem que são os 24 anciões que se prostram diante do Cordeiro? Quem são os 24 anciões que arremessam toda a sua coroa de glória, toda a sua autoridade e depositam aos pés do Cordeiro? Quem são eles? 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. É legal? Aquele que falava comigo, versículo 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, quadrada, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estados. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. 144 é 12 vezes 12. Tá vendo? 12 vezes 12. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro líquido. Pensou um ouro? Aqui, ó, minha aliança é de ouro. Imagina um ouro puro, chega a ser transparente. Ouro sempre na Bíblia falou de divindade. Agora imagina isso aqui, um ouro puro, de tal forma que seja transparente. É uma tentativa de Deus trazer para nós a grandiosidade e a beleza do que vai ser isso. Onde é que eu estou aqui? Cadê? 18, né? Estrutura de jaspe e tal. 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardo, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso,
1/10 de jacinto, do 1/10 de ametista. Aqui está falando, parece que de uma escala de valores, não está? Não está? Não sei. Parece primeiro, segundo, né? Quando fala assim primeiro, né? Segundo, né? Está parecendo que é uma escala de valores. E lá em Coríntios, lá, se não me engano, Paulo não fala que as nossas obras serão provadas. Uns têm obras de ouro, outros de prata, outros de bronze e tal, que não vão ser provadas pelo fogo. E aqui nós temos uma escala de valores, né? Ou seja, dá quase para ligar com a questão dos galardões. Será que é esse? Hã? Será que é esse? Não sei. Não vai estar lá para saber. Mas eu estou só falando de escalas. Como que existe uma simbologia forte na questão de escalas. E os galardões? Tem aquele servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Tem aquele assim, servo bom e fiel, vou te dar 2 cidades, 10 cidades para governar. Tudo isso representa galardões que vão acontecer nesse período aqui. De alguma forma vai ter glória, e essa glória vai ser maior para quem tem o maior galardão. Quem tem maior galardão? Não sei, mas as obras dos salvos vão representar lá no céu o galardão. Entendeu? Então, ou seja, dá uma ideia de que vai ter alguém maior, outro um pouquinho menor, outro um pouquinho menor, outro mais. Mas tudo perfeito, tudo sem. Não vai haver inveja, sentimento, não tem nada disso. Não. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Imagina uma porta redonda, né? Uma pérola redonda lá, é uma porta. Imagina o tamanho da pérola lá, uma pérola azul. Eu imagino assim, né? De uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, ou seja, toda a plenitude do lugar ali é um santuário onde Deus está presente. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Que nações são essas? Vai ter nação? Já não foi tudo destruído? Quem são esses reis da terra? É interessante. Gente, nós não temos uma definição clara do que é isso, mas a gente percebe uma coisa que, por exemplo, toda honra, obrigado, toda honra e toda glória será dada a Deus, não vai? A honra é um substantivo, glória é um substantivo. Se você dá honra e dá glória, o que você fica com você? Você fica sem nada. Porque você deu toda a honra e toda a glória, o que sobrou para você? Nada. Entenderam isso aí? Quando você dá honra e dá glória, você fica o quê? Sem nada. Quando aqueles 24 anciões se prostram e arremessam suas coroas, eles ficam sem coroa. Concorda? Eles arremessaram a coroa. Coroa fala de reino, fala de autoridade, não fala? Eles pegaram as suas coroas e arremessaram aos pés do Cordeiro. Toda honra e toda glória serão dadas a Deus. As pessoas que foram lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, eles têm alguma honra e alguma glória? Nada. Eles não têm valor algum. Não existe honra e glória lá no lago que arde com fogo e enxofre. Cara, mas você era mal. Olha o Hitler ali. Rapaz, mas você era ruim. Não existe isso. Não existe menção de nada, de nenhum feito. Desse lago que arde com fogo, as pessoas não vão estar se gabando do quanto elas foram ruins. Elas não vão estar arrependidas. Nossa, não podia ter feito aquilo. Não existe isso nesse lago que arde com fogo. Você está entendendo? Não há valor algum no lago que arde com fogo e enxofre, eternamente. Você tem algum valor? Você tem algum valor? Sério, você gosta do seu
cavanhaquezinho. Ela é bonita, né? Preserva ele, né? Você cuida dele, né? Sim. Você olha no espelho e fala assim, na cara bonita. Você não fala assim? Não. Não? Já viu que fala. Você olha assim e fala assim, na cara bonita. Eu sou realista. Mas você faz assim, né? Você faz assim. Né? Então, ou seja, o Lucas, né, com o bigodinho dele agora, tá famoso no Instagram. Quem já viu no Instagram lá, aquele bigodinho dele ali, né? Aí quando você põe aquele bigodinho, você não. Sou um cara. Sabe por quê? Então, ou seja, tem um pouquinho de glória. Né? A gente não acha, não, mas ele acha que ele tem, né? Então, assim, ele acha que ele foi bonito, né? Você não acha. Mas assim, quem é esse que se arrumou hoje para vir aqui na igreja? Né? Quem é? A Nicole está até aqui. Para que ela está fazendo isso aqui? Para quê? Para ajeitar, para ficar bonita, né? Que vai que aquele anjão lá que eu falei aquele dia aparece. Já está se ajeitando, né? Então, ou seja, por quê? Porque nós temos algum valor, nós temos algum tipo de orgulho bom, vamos dizer assim, não, eu sou bom nisso daqui e tal. Nós temos algo que a gente preserva dentro de nós, algo que a gente está guardando para o futuro. Nós estamos ainda colhendo, semeando algumas coisas. Estamos estudando porque nós queremos conquistar algo, não tem? No Lago que Arte do Fogo não tem mais nada disso. Não tem projeto, não tem futuro, não tem ambição, não tem sonhos, não tem realidade, não tem valor, não há escalas, não há esperança, não há mais nada. Você consegue imaginar um ser consciente eternamente de que ele não vale nada? Ele não é nem o zero à esquerda, porque o zero é bonito. Ele não vale nada. Não é difícil isso aí? E no entanto, nós temos toda a honra e toda a glória, e esses reis aqui, eles trazem toda a honra e toda a glória, não sobra nada para ninguém. Só que detalhe, toda a honra e toda a glória foi dada a quem? A Deus. E nós estamos aonde? Lá? Nós estamos envolvidos nessa honra e nessa glória. Nós somos co-herdeiros com Cristo das mesmas coisas. Nós vamos estar, Deus e Jesus não são um? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Já parou para pensar? Se seu pai morrer, deixar uma herança aí, né? Cadê a minha? Tá aqui. Mas vocês vão ter que dividir por 3. Certo? Se sobrar R$100 ali, vai 33 para você, 33 para ele, 33 e vão ser 6 milhões. Aí não vai dar, né? Porque senão vai dividir um, aí vai 33 centavos, 33 centavos, 33, sobra, então é melhor dar R$1. Então, ou seja, vai dividir, eles são co-herdeiros, eles recebem a mesma coisa, a mesma parte. Entendeu? Se nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo que Cristo herdar, tudo que Cristo receber, nós também receberemos. Não é forte isso aí? Lá em João 17, Jesus ele ora ao Pai e ele fala: eu quero que o Senhor ama eles com o mesmo amor que o Senhor me ama. Deus ama mais Jesus ou ama mais a gente? Não é forte isso aí? Gente, nós não conseguimos na nossa mente natural entender toda a plenitude do que vai acontecer nesses momentos aí. Porque nós somos limitados com o nosso raciocínio. Mas que o trem é exagerado. Vamos lá. E trarão glória e honra das nações. 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Já está todo no lado do fogo mesmo. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ok? 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, olha o 2 do 22, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida. Ela apareceu aqui. Ela não sumiu lá em Gênesis? Onde foi parar essa árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Jesus. Certo? No meio da sua praça, onde que ela está?
Aonde que é a localização dela? No meio da praça. A árvore da vida estava lá no jardim aonde? No que local? No meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal não estava no meio do jardim. A Eva se confundiu lá. Ok? A Bíblia fala que Deus plantou a árvore da vida no meio do jardim. Ou seja, a árvore da vida no meio do jardim. Onde a árvore da vida está aqui? No meio da praça. No meio da cidade. A árvore da vida está no meio. Aí lá em Gênesis, lá 2, ele fala, e plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aonde que ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal? No jardim, mas no meio é a árvore da vida. Aí quando Satanás pergunta lá para Eva, né, ela fala, de todas as árvores podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim não podemos comer. A Eva estava já doidona na cabeça, porque a árvore do meio do jardim podia comer, o que não podia comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava em qualquer lugar do jardim, menos no meio. Depois vocês lêem lá Gênesis 1, 2, 3. Presta atenção nesses detalhezinhos que é bem sutil. E essa árvore da vida some lá em Gênesis 3 e nunca mais aparece, nem apareceu agora aqui em Apocalipse. Ok? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lá no comecinho de Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que leem. E agora aqui vem falar, bem-aventurado aqueles que guardam. Então, guarda tudo que nós vemos aqui. Hein? Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, os teus irmãos, os profetas e os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Agora está falando do nosso tempo. Quem é injusto, pode continuar aí. Está pecando? Pode continuar. Continua pecando. Não tem problema não. Pode continuar. Está armando esse lado aí? Pode continuar. Está armando esse esquema? Pode continuar. Está ficando? Vai ficando, vai ficando, vai ficar. Não é legal. Certo? 11, no 22. Continue o justo fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Santificação. Segundo é o processo lá do Luciano Subirá. Primeiro, santificação inicial. Segundo, santificação progressiva. E tem a santificação final, que é quando todas as coisas se consumarem. Lá no livro lá da santidade. 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão, aí Gabriel, você queria. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentiras. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Satanás, ele é a estrela da manhã. Tu que debilitavas as nações, tu eras o querubim, tu eras a estrela da manhã,
que lá fala lá na profecia a respeito de Satanás. E Jesus, tem alguns, tem até hino que fala, né, que Jesus é a estrela da manhã. Mas quem é a estrela da manhã é Satanás. Jesus, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ok? Cadê? E a brilhante estrela da manhã. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? E o 23? E o 23? 23, Deus sabe o que tem lá no 23, mas ele não revelou para nós. Certo? O 23 está esperando a gente, a nós participarmos ativamente, em glória, o que vai ser o Apocalipse 23. A história continua, a história não acaba no Apocalipse 22. A história continua. Assim como o livro de Atos não termina, você sabia que o livro de Atos não tem fim? O livro de Atos termina sem fim, né? Porque ele está sendo escrito pela igreja. Ele é o livro de Atos da igreja. Nós estamos escrevendo o livro de Atos hoje. Agora, esse cronos de Deus, ele está numa eternidade passada e uma eternidade futura. No meio dessa eternidade passada e futura, Deus criou o cronos, que é a nossa cronologia, que começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Então nós estamos dentro desse ambiente criado por Deus. Nós não participamos de Deus na eternidade passada, nós não estávamos presentes na eternidade passada. Mas Deus já sabe quem vai estar presente na eternidade futura. Deus tem todo o plano dele ajustado. Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes do Cronos entrar em ação. Ok? Agora, passado esse Cronos, nós temos o que? A eternidade futura, que não tem fim. E nós vamos estar lá. Aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, vai estar lá. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você vai estar lá. Beleza? Glória a Deus. Vencemos, chegamos, lemos todo o Apocalipse. Foi legal? O ano que vem vamos ler a Bíblia inteira? Pode perguntar. Deus é a mesma pessoa, né? Aham. Como que Jesus não sabe de uma volta dele? Não é que não sabe, é a competência. Ele falou, não cabe a mim revelar. Não compete a mim revelar. Então a melhor tradução não é que ele não sabe. O sentido ali é de que não compete a ele revelar. Também porque ele estava aqui na terra. Né? Sim, mas ele sabe todas as coisas. Mas não compete a ele revelar. Certo? Ele mesmo falou, não compete a mim revelar a questão dos tempos e estações. Então é mais uma questão de competência do que de consciência. Entendeu? Tanto é que Jesus, ele vai entregar todas as coisas ao Pai na consumação dos tempos. Legal? Tudo de Gênesis a Apocalipse é perfeito. Quem escreveu Gênesis foi uma pessoa, quem escreveu Apocalipse foi outra pessoa, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Da mesma forma que Moisés escreveu que a árvore da vida estava no meio do jardim, João lá, velhão, numa prisão, numa ilha chamada Patmos, num campo de concentração pior que o nazista, estava lá escrevendo as revelações que ele teve a respeito de Deus. Legal? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Pai amado, em nome de Jesus, nós
nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nessa leitura de Apocalipse, onde nós começamos no capítulo 1 e lemos todo o Apocalipse, a tua palavra fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda tudo que está escrito no livro de Apocalipse, Pai. Nós fizemos isso, Senhor, para nosso proveito, para proveito do Senhor, para nosso ensino, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Por isso pedimos a bênção do Senhor, Pai. Que todas as palavras que lemos, estudamos, esteja na nossa mente, Senhor, produzindo fruto, produzindo advertência, produzindo fé, firmeza, perseverança, Pai, porque queremos que o nosso nome esteja, Senhor, escrito no livro da vida. Senhor, não queremos fazer parte daqueles mortos que vão fazer parte da segunda ressurreição, mas queremos que nós, nossa família, nossos entes queridos, e as pessoas que nos servem, as pessoas que nós temos pregado o Evangelho, que essas pessoas todas tenham o seu nome escrito no livro da vida. Nos dá sabedoria, graça e direção, em nome de Jesus, Pai, e abençoa cada família aqui representada. Em especial, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando cada adolescente, meu Deus, que participou dessas aulas, meu Deus, que eles tenham, meu Deus, guardando no coração deles sabedoria que vem do alto, Pai, para que, ó Deus, eles andem, meu Deus, de uma forma firme sobre a terra, Pai. Abençoa cada família aqui representada nesse final de ano, meu Deus, livra-nos, meu Deus, de todo o laço do diabo, de todo engano, de toda confusão emocional, de toda cilada de Satanás que vem para aborrecer o nosso final de ano, que vem para perturbar os relacionamentos, meu Deus, que haja perdão, que haja graça do Senhor, que haja sabedoria nas nossas famílias, em nome de Jesus. Eu abençoo cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até a primeira semana de fevereiro, se Deus assim permitir. Se o Apocalipse não acontecer antes, estaremos aqui. Se a nossa senha não chegar. Gente, ó, muito bom ali, passa ali, faz uma fila ali, José. Ô tio. Deus.